Olá pessoal, meu nome é Lilian Kese, sou psicóloga aqui no município de Cravinhos, atuo no posto de saúde CS2, mas no momento me encontro afastada das atividades devido a um período de tratamento. E venho falar com vocês a pedido da Rafa Cassiaro, psicóloga do Centro de Referência de Saúde da Mulher, e que fez esse convite, o qual me sinto muito lisonjeada. Acho de extrema importância esse tipo de iniciativa. Estamos no mês de outubro, onde acontecem as campanhas em vários locais e contexto da saúde a respeito do Outubro Rosa e conscientização sobre o câncer de mama. Embora o meu diagnóstico tenha sido câncer de ovário e não de mama, mas como diz respeito à saúde da mulher, é de extrema importância trazer uma conscientização até mais ampla a respeito desse cuidado que nós mulheres merecemos e precisamos ter conosco. Bem, o meu diagnóstico aconteceu no início do ano, em fevereiro. Eu estava apresentando algumas queixas difusas, não específicas. Eu sentia dores abdominais, alguns desconfortos, um inchaço no abdômen, percebi uma urgência de urinar diferente do habitual, o intestino mais preso. Então parecia várias coisas que não se interconectavam entre si e que em nenhum momento me levavam a considerar a possibilidade de um câncer. Era algo que pudesse ser facilmente confundido com gases ou com alguma falta de exercício, embora eu estivesse me exercitando, mas nessa região do assoalho pélvico. Então é um diagnóstico difícil. Em relação ao câncer de ovário é difícil porque não tem um rastreamento como acontece no câncer de mama, no câncer de útero, que a gente tem exames específicos que são oferecidos inclusive pelo SUS e que são mais divulgados, né, normalmente. Eu nunca tinha ouvido falar, assim, não conhecia nenhuma pessoa próxima a mim com esse tipo de diagnóstico e comecei a perceber essas mudanças no corpo. Procurei o ginecologista, fiz aqueles exames de rotina, inclusive ultrassom, e aí começou a acender o alerta. E de exame em exame, acabei me deparando com esse diagnóstico que é extremamente difícil, né? Um momento em que desmorona o nosso mundo e o de quem está perto da gente, família, amigos. A gente perde as nossas referências, né, nesse momento, porque imediatamente vem o tratamento, que não é fácil. No meu caso, passei por cirurgia, tive que retirar útero, ovário, trompa, linfonodos próximos. Então foi uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia aberta, e em seguida, após a biópsia, a constatação de que se tratava de um carcinoma seroso de alto grau, significa que é um tipo de câncer mais agressivo e que se fazia necessário o tratamento quimioterápico como um protocolo adjuvante para poder prevenir uma eventual recidiva, que é quando o câncer volta. E no câncer de ovário existem taxas altas que indicam essa possibilidade. Então, mais uma vez, me deparei com essa questão difícil, né, de um tratamento que não é fácil, que mexe com a nossa saúde de um modo geral, mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso físico, e tive que estou ainda afastada das minhas principais atividades, inclusive profissionais, até a plena recuperação. Então, gente, é algo que ninguém espera passar. Antes do diagnóstico era algo tão distante da minha realidade, né? Era como aquele tipo de coisa que a gente acha que acontece só longe, né? Na televisão, ou até com pessoas que a gente conhece, mas não com a gente. E eu estou aqui para dizer que nada nos diferencia, né? Nada nos torna melhor ou pior que ninguém. É a vida acontecendo. E
quando a gente se depara com essa situação, muitas vezes no momento inicial vem aquela pergunta, por que eu? E aí depois, com o tempo, conforme a gente vai internalizando, ressignificando tudo isso, entendemos por que não eu, porque é algo que acontece com pessoas diferentes, em idades diferentes. Então, acontece com criança, acontece com adultos, né? O câncer, de um modo geral, é uma doença que não escolhe preferidos ou não preferidos, e é multifatorial. Então, tem a ver, hoje a ciência já fala bastante na epigenética, que tem, às vezes, uma parcela da nossa genética que contribui, os hábitos, as situações de vida, estressores que a gente passa no dia a dia, que todos temos, as alimentações, hoje em dia tudo muito industrializado. Então, estamos todos nesse barco correndo riscos. E para tentar minimizar esse tipo de situação, a gente não tem garantias, mas para tentar minimizar, é muito importante a conscientização. E no caso do câncer de mama, que é o que no mês de outubro a gente faz esse trabalho, o pessoal da saúde se reúne em prol desse trabalho de conscientização, a gente tem já essa ferramenta de rastreamento. Então temos os exames, mamografia, temos ultrassom, mas acima de tudo, cada mulher tem o potencial e a capacidade de fazer também o seu autoexame e não ter vergonha, derrubar um pouco das crenças limitantes sobre isso. É o seu corpo. Então você pode e deve se observar, se olhar, tocar, perceber um nódulo ou algo diferente. Procure o profissional de saúde o quanto antes. Mesma coisa em relação ao câncer de útero, que tem Papa Nicolau, tem exame que é feito diretamente no SUS, que você não precisa dispor, né, de dinheiro para fazer, é acessível para todas. Então, se cuidem, porque a hora que a gente está diante de um diagnóstico desse, tudo é muito difícil, né? A gente perde o chão, é necessário toda uma rede de apoio familiar, profissional e também um movimento da própria pessoa para poder lutar essa batalha que não é nada fácil. E aquilo que dá para ser prevenido, então por que não fazer? É muito diferente quando você diagnostica no início uma situação e você tem mais recursos para tratamento, mais chances de cura. Eu sei de caso, né, de uma pessoa conhecida até, que estava fazendo todo um protocolo, ela tinha a intenção de colocar silicone no seio e nesse período ela descobriu o câncer de mama numa fase bem inicial. E ela conseguiu então fazer a cirurgia, retirar aquele tumor pequenininho e nem foi necessário passar por protocolo de quimioterapia, por exemplo. Foi um susto, mas deu tempo de fazer algo de um jeito menos agressivo. Então, se a gente fizer tudo direitinho, os acompanhamentos médicos, o autoexame, a chance de você prevenir esse tipo de diagnóstico é muito grande. No meu caso, né, no caso do câncer de ovário, infelizmente a gente ainda não tem uma forma de rastreamento via exames previamente, não tem. Então, exige da mulher um olhar muito cuidadoso também para aquilo que sente. Então, tudo, percebeu algo estranho, não desqualifique, não diminua a sua dor. Acho que culturalmente as mulheres acostumaram a calar muito da sua dor para poder cuidar e acolher os seus, né, família, filhos, enfim, e ser muito forte, mas não funciona exatamente assim na prática, né? O nosso corpo, ele precisa também desse olhar, do mesmo olhar atento que a gente tem para nossa família, para as outras pessoas, a gente precisa ter esse olhar com a gente. E então qualquer coisa diferente, tô indo no banheiro com mais frequência, tô sentindo uma dor diferente, um desconforto diferente,
qualquer sintoma assim, procure o médico. É melhor a gente fazer mais, né? Pelo excesso de zelo, do que diminuir a dor, o desconforto, um sintoma e depois se deparar com algo que já esteja grande demais. Em relação ao câncer de ovário, a maioria das mulheres, por exemplo, descobrem já no estágio muito avançado, no estágio 4, onde já não é tão grande a chance de cura e se fala mais em cuidados de qualidade de vida, de sobrevida. No meu caso, foi descoberto no estágio 2, que não é tão inicial quanto o estágio 1, mas também não tão avançado. Então eu pude fazer esse protocolo de cirurgia e quimioterapia, mas os cuidados seguem agora para toda a vida. Fazer exames com mais frequência, agora no início, por um bom tempo, será assim, depois vai espaçando, mas check-up é uma coisa que todo mundo tem que fazer, minimamente uma vez ao ano, nas melhores condições. Então eu deixo aqui o meu depoimento, mas principalmente um convite para que você, mulher, possa realmente se cuidar, se olhar com carinho, fazer os seus exames, fazer o seu autoexame e não negligenciar nada disso, porque esse cuidado salva vidas. Gratidão e desejo um bom dia de reunião, conversa e tudo que vocês tiverem para fazer nesse espaço tão acolhedor. Gostaria de ter estado com vocês pessoalmente, devido a um compromisso pessoal não foi possível, mas fiz questão de gravar esse vídeo curtinho, mas para que vocês possam realmente olhar para essa situação como algo que acontece com qualquer pessoa, nas melhores famílias, não tem esse ou aquele, é um cuidado que cada mulher deve aprender, tomar consciência e fazer na sua prática. Gratidão.